Mudanças no metabolismo bariátrico. Como funciona o metabolismo do paciente bariátrico antes da cirurgia e depois da cirurgia bariátrica? Vamos entender um pouco melhor sobre esse assunto, o que acontece com o nosso organismo? Nós vamos conversar hoje com a endocrinologista, a doutora Ana Karen, para nos explicar um pouco melhor como é o nosso organismo, o nosso metabolismo antes da cirurgia, com sobrepeso, com obesidade e com o que acontece com o nosso corpo, com o nosso organismo, com o nosso metabolismo na questão de vitaminas, hormônios e outros fatores também após a cirurgia bariátrica. Então sejam todos muito bem-vindos no nosso TV Fusion de hoje, tá bom? A primeira vez que eu entrei aqui deu errado porque eu estava aqui falando ao vivo com vocês e a doutora Ana Karen estava ligando aqui através do WhatsApp. E aí eu falando com vocês, achei que vocês estavam escutando. Tá bom, meu povo? Então peço desculpas. Deixa eu dar um oi agora, de verdade, para quem está entrando aqui, né? Nutricionista bariátrica, a Lília Oliveira, time Fusion tá aqui, Arle Oliveira, Susan, Camila, Isaías, sejam todos muito bem-vindos, meu povo. Hoje, dia 16/11, mais um TV Fusion aí pra gente, trazendo bastante informação, né? E deixa eu ver quem mais tá mandando aqui. Deixa eu lembrar uma coisa pra vocês. Quem tiver dúvidas aqui, manda pra gente aqui a perguntinha no balãozinho de interrogação, tá bom? Que aí fica mais fácil no momento da live eu parar para poder ler as mensagens e as perguntas de vocês. Porque às vezes aqui no feed fica um pouquinho complicado, tá bom? Da gente voltar, às vezes são muitas mensagens que a gente recebe, ok? E hoje com o assunto, deixa eu até colocar aqui embaixo, eu vou escrever aqui para quem estiver entrando, as mudanças no metabolismo após a bariátrica. Pronto, agora eu vou fixar aqui. Fixar comentário. O que a K. Apolinário está falando? Estou ansiosa, esperando tanto o cirurgião me ligar. Entendi. Deixa eu dar uma olhadinha se a doutora Ana já está aqui. Não, ainda não. Deixa eu ver se eu localizo ela aqui. Então, que aí eu mando o convite, acho que é mais fácil. Acho que ela está com dificuldade de entrar. Deixa eu ver se eu localizo ela. Ué, também não estou localizando ela aqui não, gente. Vamos dar só mais alguns minutinhos. Vou mandar uma mensagem para ela aqui. Só um momentinho, tá, pessoal? Vou ver se agora ela recebe aqui. 1 ano de bypass e as vitaminas estão todas ok. Tá tomando Bariatric Fusion, né? Aposto que tá tomando Bariatric Fusion. Isso é uma ótima notícia, hein? Quem mais aí tá com os exames em dia? Ué, gente, cadê a doutora Ana? Deixa eu ver se eu consigo localizá-la aqui. Achei. Tô enviando o convite para ela agora. Vamos ver se ela consegue entrar agora. Sejam bem-vindos, meu povo. Oi, boa noite, tudo doutora. bem? Boa noite. Agora deu certo. Desculpa o atraso aí. Não tem problema. Tudo bem por aí? Tudo ótimo. Como é que tá as coisas? Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite. Imagina. No nosso TV Fusion. É um prazer recebê-la aqui. É um prazer estar com vocês e falar de um tema que eu gosto tanto também, que é a questão da cirurgia bariátrica, do pós, das alterações no metabolismo. É um tema que eu gosto bastante de falar. Que legal. E conta um pouquinho pra gente de onde você é, onde é a sua atuação. Se apresente pro pessoal aqui. Claro, então meu nome é doutora Ana, eu trabalho como endocrinologista, sou endocrinologista pela SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, e também sou nutróloga pela ABRAM, que é a Sociedade Brasileira de Nutrologia. Então eu trabalho com essas duas áreas. Eu trabalho no Hospital Edmundo Vasconcelos e trabalho no consultório aqui em Moema também. Em São Paulo, que legal. Em São Paulo. Explica pra gente um pouquinho da diferença de nutricionista e nutrólogo.
Então, nutricionista é um profissional que fez faculdade de nutrição e atua com a parte de nutrição. O nutrólogo, ele é um médico que, né, a pessoa que fez medicina e aí ele faz uma especialização depois da faculdade em nutrologia, que Tá, pode mas ser uma. o nutricionista trabalha com a parte do planejamento alimentar, né? Faz o estudo em parceria junto com outros profissionais, entende como é Exatamente. que funciona, faz o planejamento ou de emagrecimento, né? Ou mesmo de ganho de massa magra, enfim. E o nutrólogo, porque as palavras são São muito muito parecidas, semelhantes, né? né? A faculdade distinta a gente sabe. Eu queria saber a É. diferença realmente na prática e na do- atuação. Como é que da funciona? atuação, né? Então, a atuação do nutrólogo, ela vai além da questão de planejamento alimentar, ela vai muito na questão de reposição de suplementos também. Por exemplo, eu já atuei no Hospital Edmundo Vasconcelos com um paciente que precisava fazer reposição, dieta interal, dieta parenteral, paciente que precisa de um suplemento. Então, o nutrólogo ele atua bastante nessa área de suplementação para o Uhum. paciente, que aí é uma área mais da questão da medicina. Ele faz esse planejamento alimentar também. Tá, entendi. Por Doutora, exemplo, hoje. um paciente Ah, pós-bariátrica que tem uma deficiência proteica muito grave, o que a gente faz? A gente faz um cálculo, a gente vê como faz a reposição, faz um cálculo baseado no déficit proteico do paciente e faz a reposição, né? Faz a suplementação. Então, eu acho que a nutrologia trabalha muito com essa questão de suplementação quando é necessária. Então, entendi. tem tudo a ver com pós-bariátrica. Doutora, conta pra gente um pouquinho aqui. O nosso metabolismo, a gente sabe que com a cirurgia bariátrica a gente sofre algumas alterações, né, que são visíveis, né? Primeiro são Uhum, as remissões de algumas comorbidades, algumas doenças exatamente. metabólicas que a gente adquire, né, no decorrer dos anos, né, com a obesidade, né, isso, com sobrepeso, que a gente sabe que é um estado inflamatório constante, né, o excesso de gordura no nosso organismo. Porém, além da remissão com o emagrecimento, existe uma mudança no nosso metabolismo, que tem alguns pontos, né, que são principais aí, que favorecem, inclusive, nessa remissão ou na cura dessas doenças metabólicas que a gente adquiriu durante esses anos, né? Conta pra gente um pouquinho quais são os pontos principais do metabolismo de um paciente obeso e o metabolismo de um paciente recém-operado. Então, a gente tem muitas vantagens para contar aqui, porque a obesidade, primeiramente falando, a obesidade é uma doença, né? Então, a gente tem várias doenças, várias comorbidades associadas à obesidade, né? A obesidade, ela até é considerada como estado inflamatório do corpo, né? Então, o que que acontece? Quando o paciente perde peso, ele tem assim uma vantagem muito grande em relação a essas doenças metabólicas. Vamos começar falando da resistência à insulina, que todo mundo já ouviu falar, né? Uhum. Então, Bom, quando talvez não, talvez não. Explica um pouquinho o que é a resistência à insulina. a resistência à insulina é assim, quando você precisa, o corpo, o pâncreas, precisa se esforçar muito, produzir muita insulina para colocar a glicose para dentro, fazer um esforço tremendo para colocar a glicose para dentro. E isso é o primeiro passo para desenvolver um diabetes, tá? É o primeiro Então, ou caminho. seja, o pâncreas ele está trabalhando em excesso para poder dar conta do excesso de glicose que o nosso organismo com sobrepeso tem por conta do excesso de gordura. E aí a gente é Exatamente. chamado de pré-diabético porque a gente está com uma resistência de insulina de produção no pâncreas. E aí pode chegar um momento que esse pâncreas não aguenta mais, Cansa. para de produzir insulina e aí a nossa glicose não baixa mais e a gente se torna diabético. Seria isso? Exatamente. Então, assim, começa com a resistência, então o corpo se esforça muito, produz muita insulina para digerir a glicose, para colocar a glicose dentro da célula. Aí chega uma hora que não dá conta, o pâncreas não dá conta do recado, aí começa a aumentar a glicemia. Então, o paciente começa a ter a glicemia um pouco alterada, e aí a longo prazo o pâncreas cansa totalmente, desiste, tira férias, aí vira o diabetes estabelecido mesmo, que às Entendi. vezes Então, por precisa isso é até de chamado insulina.
de pré-diabético quando a gente está com uma resistência de insulina, né? Ou Isso, resistência insulínica. e essa resistência, ela tem tudo a ver com a quantidade de adipócitos, com a gordura mesmo, né? Então, com a gordura visceral e com a gordura do paciente. Então, quando há perda de peso, a gente vê uma remissão disso muito importante. Então, é uma vantagem metabólica para o paciente incrível, assim, muito importante. Então, a gente tem casos de reversão total do diabetes tipo 2 no pós-bariátrica. Eu acho que isso é bem legal. Eu, no caso. Eu, no Você caso. tem, você tem uma experiência própria nisso, Tenho né? uma experiência própria quanto a isso, inclusive agora, dia 14, foi o Dia Mundial de Combate, né, e Conscientização, né, do diabetes, né? Eu fiz até um vídeo, uma campanha participando, falando da importância. E tudo isso eu adquiri com essa consciência como paciente, né? Eu fui entender a fundo. Mas aí, como a gente está falando aqui de metabolismo, as mudanças que são mais significativas, o primeiro ponto aí que já ficou bem claro para a gente na mudança do nosso metabolismo seria essa parte do pâncreas, da insulina, né? Que aí já está ligado diretamente com um pré-diabético, com um futuro diabético, né? Exatamente. E o diabetes é uma doença silenciosa que causa muitos problemas para o paciente, né? Então, eu acho que essa reversão é muito, muito vantajosa para o paciente. E nessa parte de insulina, existe, a gente falou do pâncreas, existe alguma outra relação metabólica? Né? Porque se a gente falar em doenças metabólicas, eu acho que muitos dos pacientes que estão aqui com a gente, que já participaram de outros, ou estão aqui ao vivo com a gente, ou vão assistir depois, já escutaram algum dos profissionais aqui com disciplinar falar, doenças metabólicas, né? E a gente está falando de metabolismo. Então, nós demos uma passada aqui agora na No parte da resistência diabetes. insulínica, da diabetes. Uhum. Fala um pouquinho da mudança metabólica, das outras doenças metabólicas após a cirurgia bariátrica. A gente tem até o que a gente chama de síndrome metabólica também, que muita gente deve ter ouvido falar também, né? Que é a resistência à insulina, o triglicérides alto, o colesterol, né, alterada, a hipertensão. Então, assim, realmente, além de reversão da questão do diabetes, a gente tem melhora na pressão arterial, né? Eu acho que isso é muito importante. Uma doença que está relacionada também a essa questão metabólica é uma doença que está muito presente hoje em dia. A gente vê a maioria dos pacientes obesos podem ter algum diagnóstico desse tipo, que é gordura no fígado, esteatose hepática, Esteatose tá? hepática. Esteatose hepática hoje em dia é assim extremamente comum, né? Porque a obesidade está aumentando muito e a esteatose hepática ela vai junto, né? A esteatose hepática ela pode virar até uma hepatite gordurosa e até uma cirrose. Então, é uma condição importante, é uma doença totalmente silenciosa. A esteatose ela é revertida com a perda de peso da cirurgia bariátrica. Quando o paciente perde 10%, ele diminui a gordura. Quando ele perde 15% do peso, ele reverte a esteatose hepática. Então, Que maravilha. então é muito legal. Então, assim, a gente tem dessa parte assim metabólica, reversão da resistência à insulina, reversão da esteatose hepática, melhora da pressão arterial. Então, o paciente, muitas vezes aquele hipertenso que tomava milhares de remédio, consegue ficar sem ou fica com um remédio só. Também é seu caso, né? Não, pode falar, o que você falar aí eu já tive. Eu já tive estetose hepática, Então, já triglicérides esteto... alto também. Triglicérides alto também. Eu já tive caso de um paciente que chama hipertrigliceridemia familiar. Ele tinha mais de 1.000 de triglicérides. Depois da cirurgia bariátrica, reverteu quase completamente o triglicérides dele. Então, todas essas doenças que a gente tem, elas têm um resultado muito bom depois da cirurgia bariátrica, assim, sabe? Tanto quando o paciente fala para mim, doutora, vale a pena fazer a cirurgia? Eu falo assim, se o paciente não conseguiu emagrecer com outros métodos, eu acho a cirurgia bariátrica super válido, porque na medicina, a gente sempre pensa assim, Léo, é uma balança entre o custo e o benefício. O custo da cirurgia vale os benefícios de curar a obesidade, vamos colocar assim, que a obesidade poderia causar várias doenças na vida da pessoa, então curar a obesidade. Então eu acho que nesse caso vale sim a pena. Para aquele paciente que já tentou de diversas maneiras perder peso e não conseguiu, eu acho super, super válida a cirurgia bariátrica. Nesses 5 anos que eu comunico sobre cirurgia bariátrica, sobre a minha história na obesidade e na cirurgia bariátrica, eu gosto de passar muito essa mensagem para as pessoas.
A cirurgia bariátrica ela começou a dar certo para mim quando eu percebi que ela era fundamental para a minha vida e para a minha saúde. Tirei o foco do emagrecimento. Porque você imagina, todas as doenças da síndrome metabólica eu tinha. Hipertensão, problemas Hipertensão, cardíacos, resistência à insulina. diabético, né? Fígado comprometido com esteatose hepática, já tinha tido uma hepatite medicamentosa, sofri com alcoolismo durante muitos anos, depressão, problemas na coluna. Então, assim, a cirurgia bariátrica ela veio para mim não mais como uma questão física, estética de emagrecimento. Ela veio realmente para me tornar uma pessoa saudável. O emagrecimento eu Exatamente. já sabia que viria. Então, Uhum. essa consciência é muito importante. Que como nós estamos falando de metabolismo hoje, olha, nós temos várias questões que a doutora vai contar aqui para gente sobre essa palavra metabolismo. Mas nós estamos iniciando com as doenças metabólicas, síndromes metabólicas, para vocês entenderem a pirâmide de cabeça para baixo. O que é a base mais importante? Primeiro, é a cura das doenças, não é, doutora? Exatamente, exatamente, exatamente. A cura de várias doenças. A gente tem aí uma lista enorme. A apneia do sono também é outra. Então a gente tem uma lista enorme. E a própria obesidade causa uma inflamação. Então, e Uhum. isso é um fator de risco para aumento da incidência de das doenças cardíacas, né? Cardiovasculares, né? Aumento do risco de ter infarto, de ter AVC. Então você reduz o risco dessas doenças também, risco de insuficiência renal. Então, assim, é uma lista enorme de vantagens que a gente tem quando a gente trata a obesidade. Doutora, eu acho que muita gente já ouviu falar, mas não compreendeu completamente. Algum momento já escutou, mas o seu metabolismo é muito lento, mas o seu metabolismo é muito acelerado. Explica um Uhum. pouquinho para a gente aí o que é isso. A pessoa tem um metabolismo acelerado, a pessoa tem um metabolismo lento. Como é que Adoro funciona? falar sobre isso. O obeso, ele tem um metabolismo lento ou ele tem um metabolismo acelerado? A pessoa que acabou de emagrecer da cirurgia bariátrica tem um metabolismo lento ou tem um metabolismo acelerado? Conta pra gente um pouquinho. Adorei a pergunta, Léo. É uma pergunta muito frequente no pré-operatório, no pós-operatório, não no paciente que não só vem para a bariátrica, mas o paciente que procura ajuda pela obesidade. Então, o que seria esse metabolismo? Vamos falar aqui que é o metabolismo basal. O metabolismo basal é a quantidade de calorias que você gasta sem fazer atividade física, então que você gasta por dia, tá? E esse Eu número já de fiz esse exame, desculpa te cortar. Eu já fiz esse exame, que eu fico em repouso com uma máscara e aí faz o calorimetria cálculo da indireta. calorimetria basal. É o melhor. Tem várias maneiras de estimar esse gasto, tá? O melhor é a calorimetria indireta, que provavelmente foi o que você fez, tá? Sim. Então, assim, só para o pessoal entender, esse número de calorias que você gasta depende do quê? Depende do peso, depende da altura, depende do sexo, da idade e da genética. E quanto maior for esse metabolismo, melhor, mais fácil perder peso, tá? Então ele é Mais fácil. multifatorial, na verdade, né? Ele é multifatorial, exatamente, e depende da massa muscular, isso que é a variante mais importante, que é a variante que a gente consegue, a única variante, uma das únicas que a gente consegue mudar, o peso e a massa muscular. Então, o que acontece? Geralmente, por exemplo, um homem na sua idade, do seu porte, deve ter um metabolismo basal mais ou menos de umas 1.800 calorias. Já a O mulher que é a minha idade? é jovem, Quanto? uns 30 e poucos. 43 vou fazer. 43, conforme as décadas passam, o metabolismo vai desacelerando. Mas a gente acelera ele, não tem problema não. E sabe por que acontece isso? O que Por quê? desacelera com a idade? Isso aí é uma queixa. Porque a gente foi programado para viver na época das cavernas, em que depois dos 30 a gente já era. Não serve para mais nada. A gente não conseguia correr atrás dos bichos para caçar, tinha que sobreviver com pouco. Entendi. Mas é verdade, a gente foi programado para economizar energia, tá? Então, o que acontece? A mulher, ela gasta muito menos calorias por dia do que o homem, geralmente, né? Isso é meio injusto, mas é verdade. Então, vamos dizer que enquanto você gasta 1.800, eu gasto 1.200, 1.300 no máximo, tá? E aí, Isso já é um fator fisiológico, já é o independente. fator fisiológico. Tá. E aí, para emagrecer, o que acontece? Se eu gasto 1.300, eu tenho que consumir 1.100, 1.200 no máximo para conseguir emagrecer. Então, você tem que estar no cálculo negativo.
tá? O Tá. que que acontece com o obeso? O obeso, geralmente, ele tem um gasto proporcional ao peso, à altura, todos esses fatores. Então, ele tem um gasto até um pouco mais alto. Então, no começo da cirurgia, ele perde bastante, tá? Porque vamos dizer que a pessoa pesando 100 quilos gaste 2.500 calorias por dia e ele consegue comer 1.000 com a cirurgia, ele perde muito rápido o peso nos primeiros meses, né? A gente observa é uma Uhum. perda muito boa. Mas aí o que acontece? Quando ele perde o peso, esse metabolismo que era 2.500 vai lá para 1.500. Porque junto com a gordura vai embora a massa magra, seria isso? Porque uma que o peso é um fator que determina o metabolismo basal, o outro é a massa muscular. Isso é muito importante. Por que que a massa muscular é tão importante? Porque dos outros fatores a gente não pode mudar a idade, infelizmente. A gente não muda a idade. O fator genético a gente não muda também. Isso é importante. Tem pessoas que têm um metabolismo mais, assim, que gasta mais, assim, que tem um Uhum. metabolismo melhor, vamos colocar assim, que são aqueles magros de ruim, assim, sabe? Então Sei. é aquele pessoal que gasta mais energia. Tem gente que já não, tem uma genética para gastar menos, tá? Essa Uhum. genética para gastar menos é mais predominante hoje em dia na população. Por quê? Porque antigamente, lá na época das cavernas, quem sobrevivia mais? Quem gastava mais ou menos? Quem gastava menos, tá? Quem era econômico. Então, é Uhum. muito mais comum na população esse econômico, entendeu? Que são, teoricamente, pessoas que sobrevivem melhor na natureza, vamos colocar assim. Então, tem famílias, tem genéticas que realmente gastam menos, que tem um metabolismo mais lento, que gasta 1.200 calorias só, e aí é difícil para perder peso. Então, o que que a gente tem ao nosso favor? O que que a gente pode mudar? Porque genética a gente ainda não muda na medicina. Por enquanto, né? Por enquanto a gente não muda. Então, o que que a gente pode mudar aqui? O que a gente pode mudar é a massa muscular, gente, muito importante. Se tem paciente aqui pós-bariátrico ouvindo essa live, gente, vamos fazer academia, muito importante, tá? Por quê? É. Porque com a massa muscular, ela consome energia para ser mantida, tá? E o paciente pós-bariátrico que mantém uma boa massa muscular, ele consegue não ter essa queda tão brusca no metabolismo, por exemplo, de 2.500 passar para 1.500, porque quando ele cai muito bruscamente o gasto calórico dele, o que acontece? Depois estagniza, ele para de perder peso e depois de 2 anos começa a reganhar. Esse que é o grande problema, entendeu? Eu, graças a Deus, eu consegui aprender isso cedo. Eu aprendi isso Então, cedo, porque eu comecei a entender, além de eu estar grudadinho com a minha equipe, eu ainda fui estudar o que poderia acontecer com o meu organismo, né? Como é que iria funcionar. E aí hoje a maioria dos meus seguidores que me acompanham, mandam mensagem, pede dicas ou me contam como é que tá, eu falo, gente, o primeiro passo no pós-operatório é o seguinte: existe uma meta de perda de peso? Existe uma meta de perda de peso que o médico vai dar, o cirurgião, o endócrino, o exatamente. nutricionista, vai dar uma meta Uhum, para gente, que é nada mais, nada menos do que um acompanhamento para ver como é que está indo o seu resultado. Afinal de contas, a gente está ali totalmente privado de volume de comida, né? A gente está privado ali. Só que o uhum, que acontece? Chega um momento que a gente tem que tirar o foco da balança. Aí a gente tem que partir para uma exatamente. coisa que se chama bioimpedância. Adoro Ou seja, bioimpedância, a isso é gente tem que bacana. entender como paciente bariátrico que nós temos que baixar a gordura e aumentar a massa magra. Só se Exatamente. aumenta a massa magra se a gente fizer atividade física, comer bem e suplementar, tanto com vitaminas e Exatamente. minerais quanto com proteína. Porque a gente Proteína. come muito pouco, a gente não absorve. Então, eu como paciente, eu fui criando esta consciência e vendo o resultado no meu corpo. Foi aí que eu fui entender como é que funcionava o metabolismo, mais lento, mais acelerado. E aí depois eu entendi que com uma atividade física regular, com acompanhamento, você ganhando massa magra ou mantendo, você comendo bem, suplementando, você gasta caloria até dormindo, né? A gente está gastando caloria Exatamente. até dormindo ali. Então, assim, Exatamente. eu consegui ter uma evolução de quase 12 quilos de massa magra em 5 anos, Nossa, de ganho de parabéns, viu? massa magra, e menos Parabéns. 60 quilos de gordura. Então, isso Parabéns. foi um avanço muito grande para mim. Por quê? Porque eu compreendi. E aí eu vejo que muita gente fala assim, ah, mas eu parei de emagrecer. Aí eu pergunto, emagrecer ou perder peso? Não é a mesma coisa? Eu Não. falo, não, pelo amor de Deus, liga agora para o seu médico, para a sua equipe multidisciplinar e pede para eles te explicarem a diferença disso. Vai fazer diferença agora, daqui para frente na sua vida, não é, doutora?
Com certeza. Eu acho que assim, o seu exemplo é ótimo. Você é um paciente super disciplinado, né? Como pós-bariátrico. Maravilhoso. Mas o que o Obrigado. pessoal precisa tomar cuidado? Eu falo, gente, musculação pós-bariátrica não é opção, é obrigação. Tem que fazer. Tem gostando ou Uhum. não gosto? Ah, não gosto, não acho chato, não sei o quê. Não, meia hora, 30 minutos, tem que fazer. Tem que fazer, não tem jeito. E outra coisa é o aporte de proteína, gente. Isso é muito importante, porque o bariátrico, ele não consegue comer muito, né? Pela própria questão anatômica da cirurgia. E aí o que acontece? Às vezes ele deixa de comer proteína e come carboidrato. E aí ele acaba não suprindo a necessidade proteica dele, né? E aí o ganho de massa muscular é prejudicado. Então, o que as pessoas têm que tomar cuidado, gente? Cuidado, faça atividade física e cuidado com o aporte proteico. É muito importante ingerir proteína em todas as refeições, todas, café da manhã, almoço, janta, lanche, todas as refeições têm que ter proteína. Ainda mais que a pessoa come pouco, então precisa comer direitinho, né? Nossa, eu tô comendo mais de 100 gramas de proteína por dia. E Por conta acompanhar com um profissional. Quer dizer, a pessoa às vezes pode ter dúvida, falar, ah, mas eu não sei se eu estou comendo direito, não estou, mas da então equipe. vamos procurar o profissional. Até porque a Exatamente. absorção de proteína no paciente que fez, porque tem os dois principais métodos que a gente usa na cirurgia, o Bypass sleeve, sleeve, né? exatamente. O bypass, que é muito utilizado, é excelente porque reverte o diabetes, maravilhoso. Ele é muito bom, mas aí diminui um pouquinho a absorção de proteína. Então tem que ter todo esse cuidado, né? Muito Uhum. importante. E falando em proteína, falando em musculação, falando em massa magra, o quanto é importante para deixar o nosso organismo, manter o nosso organismo com o metabolismo acelerado. Além do que, eu como paciente também já fui estudar e aprendi com a minha equipe que o músculo, ele é um excelente, é, ele é uma fábrica de hormônios. Seria, ajuda a produzir diversos hormônios, não é isso? O músculo, a atividade física, enfim. E aí a gente entrando no assunto de metabolismo, tem muita questão hormonal, né? Da Uhum. testosterona, da progesterona no Hum, homem, a progesterona na mulher. E a gente sabe que o músculo ele atua diretamente ali também, favorecendo a produção do próprio testosterona, né? Que seria a biotestosterona, né? E isso daí, como é que eu posso dizer? No paciente bariátrico, isso estou falando de um organismo normal. No paciente bariátrico é a mesma coisa? Ah, então, muito legal esse ponto também, Léo. Então, vamos falar um pouquinho de hormônios sexuais que a gente fala, né? Que é a testosterona Uhum. no homem e a progesterona e estrogênio na mulher. Então, o que que acontece? São duas coisas, tá? A primeira é a questão da perda da gordura, tá? Porque a célula do adipócito, ela aromatiza a testosterona em Testosterona. estrona, em estrogênio, em estrona. Então, quando a gente vai pegar a testosterona de um obeso, ela é baixa. O que é o normal para um homem? Normalmente acima de 300, 350. Um paciente obeso, às vezes, tem 150, 200, tem um déficit de testosterona mesmo, muito pela quantidade de adipócitos que transformam a testosterona dele, bloqueiam a produção, além de transformar em estrona, em estrogênio, ainda bloqueia a produção endógena de testosterona. Então, isso, E quando o paciente perde peso, então já há um aumento da testosterona automático, tá? Geralmente há esse aumento drástico. Então, a gente pega paciente com 150 pré-cirurgia, pós-cirurgia está mais de 350. Então, tem um aumento muito bom da própria perda de peso, tá? Quando o paciente está pré e pós. E outra coisa é a atividade física. Fazer atividade física, fazer musculação, aumenta a testosterona tanto no homem quanto na mulher. Realmente isso acontece. quando Então a você gente fala aromatiza, quer dizer que o homem obeso, quando ele está produzindo a testosterona, uma parte dela deixa de ir para a testosterona e produz o hormônio feminino? exatamente, exatamente. E aí aparece aquela queixa que os pacientes têm que chama ginecomastia, aumento da glândula mamária no homem, a gente Eu às tive que vezes vê. tirar. Então isso se deve Isso ao eu era muito aumento. novo. É a aromatização da testosterona, isso acontece. Então, é muito legal ver o efeito para os pacientes, como melhora essa parte, melhora muito. E na mulher, o que que acontece? A mulher que é obesa, ela vem junto aquela coisa da resistência à insulina que a gente já conversado, tá? E a Uhum. resistência à insulina, olha que interessante, ela atua no ovário também. Então, ela acontece no ovário. O que que acontece com essa mulher? Ela não consegue ovular
tá? Então, às vezes a mulher tá lá tentando ter filho anos e anos e não consegue. Por quê? Não A consegue Nayara ovular. acabou de mandar, foi só emagrecer até engravidei. Exatamente. Então, Exatamente. vira como se fosse aquela síndrome do ovário policístico. Policístico. Por quê? Que é reversível com emagrecimento, né? Porque a resistência é culpa da resistência à insulina. A resistência à insulina ela age no ovário, tá? Então ela não deixa o ovário ovular direito, ele faz um monte de cisto e não consegue ovular, e às vezes a mulher não menstrua direito, tem uma irregularidade menstrual. E aí o que acontece? Quando você emagrece, você reverte essa resistência à insulina no ovário, a ovulação volta ao normal e melhora muito a fertilidade, tá? E a mulher consegue ter filho. O organismo começa a funcionar normalmente, ela começa a ovular normalmente. E Então, sem contar a libido, né? é, exatamente. A libido da parte hormonal melhora muito, tá? Agora, a libido é meio complexa, porque envolve outros fatores, né? Não vamos entrar no fator da libido emocional, mas sim do fator da libido fisiológico, né? Hormonal, Hormonal. Exatamente. hormonal sim. Não, não estamos Agora, falando na a libido vontade, é estamos falando na complexa, questão física. porque aí tem como a pessoa se enxerga, enfim, tem um monte de coisa. Mas Não é a questão emocional, né? libido eu já tive pacientes com melhora e pacientes não com melhora. Então, isso aí é bem particular, porque tem um monte de... Mas a questão hormonal, até quando vem um paciente pós-bariátrica com queixa de libido, a gente faz exame hormonal e geralmente sempre tá bom. Então, eu falo, ó, a questão hormonal tá ótimo. Se deve a outros fatores, porque o ser humano é complexo, né? Então, tem outros fatores. Sim. Mas, enfim, melhora muito a parte hormonal, tá, gente? Isso tanto no homem, né, como na mulher. A gente tem uma melhora muito, e ainda mais quando o paciente faz atividade física, que, né, tem ainda uma produção melhor ainda quando ele faz atividade física, melhora ainda mais a testosterona e reduz mais ainda a resistência à insulina, então há uma melhora mais rápida ainda. Então, E parte sem hormonal contar nas outras liberações hormonais que o músculo e a atividade física traz, né? Que melhora o nosso sono, não é isso? melhora o Melhora a nossa sono, concentração, melhora a né? melatonina, exatamente. Melhora a produção de melatonina. Muita coisa, muita vantagem, gente. Então, assim, é o que eu falo. Quem fez bariátrica, gente, vamos fazer atividade física, vamos tentar. Alguma coisa tem que fazer. Não adianta você ter uma Ferrari na garagem sem utilizar, sem ligar o motor, Exatamente. gente. Tem que É. colocar a Ferrari na pista, tem que fazer, né? Melhora o Movimentar, humor, verdade. tem Falar, que melhora o humor. melhora muito o Libera humor, serotonina. exatamente. Exatamente. É Exatamente. muito importante para o humor. E tudo isso são elos para se construir uma corrente de um resultado de sucesso da cirurgia bariátrica. Porque nós estamos falando aqui do metabolismo, das mudanças do metabolismo. Olha quanta coisa a doutora Ana já passou aqui para gente. Primeira questão da síndrome metabólica, que é a reversão, né, a cura ou a remissão de algumas doenças metabólicas, como diabetes, né, como problemas... Dislipidemia, esteatose exatamente, hepática, estatose hipertensão hepática, arterial. hipertensão, até problemas circulatórios, enfim. Reduz risco cardiovascular. Uhum. Perfeitamente. A outra questão, gente, depois o próximo passo, foi a gente conseguir entender que o nosso organismo, ele gasta calorias. E aí a gente necessita que o nosso metabolismo esteja mais acelerado para poder que a gente continue gastando mais calorias e manter aí o organismo mais acelerado. Por isso que é tão importante entrar nessa questão da atividade física. Porque o corpo sozinho, se a gente for imaginar, né, doutora, no pós-operatório, por que a gente está emagrecendo? Porque a gente não está comendo, correto? Exatamente, Existe todas as exatamente. mudanças ali, É o né? déficit calórico, porque você ingere 1.000 calorias no máximo por dia e gasta 2.500. Aí você tem um déficit calórico alto e aí perde muito. Por que perde mais peso no começo? Porque o déficit calórico é maior, É só depois líquido, né? vai Depois o diminuindo. pastozinho, né? Exatamente. E aí a gente tem que entender que a nossa curva de emagrecimento, ela não pode mais ser para baixo, ela tem que ser para cima. Por quê? Por que tem que ser para cima? Porque junto com ela vai vir o aumento do volume de alimentação. E junto com essa curva, a gente tem que se preocupar com a curva do alimento, da atividade física, da perda de massa gorda e o ganho de massa magra. Então tem que estar tudo subindo, porque a Tem, alimentação vai subir também. E a única coisa que exatamente. tem que cair é a gordura.
né? O restante Exatamente. tudo vai subir. Não adianta a gente ficar imaginando, ah, acabei de operar e vou ficar assim para sempre. Não vai. A Não partir vai. do terceiro mês vai aumentar o volume né, de alimentos, a gente vai começar a mastigar, vai começar a ter uma vida social, enfim, entram todas essas questões. Então, o nosso metabolismo ele não vai funcionar sozinho, porque senão a gente não precisava da cirurgia, né, doutor? Exatamente. E a história não acabou depois que se operou. Às vezes a pessoa Não é fala só assim, o ah, começo. não, acabou, já operei, já fiz a dieta líquida pastosa, já fiz a minha parte, acabou. Não, não acabou. É para a vida inteira. É E para a a vida inteira. suplementação é muito, muito importante, tá? Isso é muito importante a gente. E a suplementação entra nesse ponto também, porque um organismo desnutrido, sem vitaminas e minerais, como é que ele vai ter combustível, não é, doutora? Então, muito interessante. Vamos falando um pouquinho dessa suplementação, tá? Eu já tive pacientes com tipo de dúvida assim, doutora, se eu suplementar, engorda a vitamina? Eu falo, não, gente, é o contrário, emagrece, tá? Porque tem, assim, déficits de vitamina, igual deficiência de ferro, que é muito comum depois do bypass, tá? Deficiência de Uhum. ferro. A deficiência de ferro, ela causa uma certa compulsão alimentar. Então, a pessoa fica meio compulsiva por deficiência de ferro. O corpo está pedindo, pelo amor de Deus, tem que ingerir mais ferro. Só que a pessoa não consegue, então ela vai ingerir qualquer coisa que ela vê pela frente. Entendi. Então, assim, gera compulsão alimentar até o déficit de vitamina. Falando um pouquinho, vamos falar um pouquinho de suplementação? Vamos, claro, é nesse ponto que é para a gente entrar mesmo. Já começou falando do Que ferro, eu então o quanto adoro é falar isso, eu importante. adoro falar de suplementação, tá, gente? Então, assim, claro, tem os dois principais tipos de cirurgia, né? A gente tem a sleeve e a bypass. As duas precisam de suplementação muito importante, porque às vezes a pessoa faz sleeve e fala, ah, cortou só o estômago. Não, não precisa de suplementação, as duas. A diferença é que o sleeve precisa de polivitamínico e cuidado com B12, porque a B12 reduz nas duas, tá? Já a bypass precisa de um polivitamínico B12, precisa cuidado com ferro, com cálcio, com proteína, com vitamina D, porque muda a absorção intestinal, tá? Porque mexe no intestino, tá? Eu só com a Fusion eu já consigo manter todos os índices acima daqueles que vêm nos exames médicos, acredita? É, não querendo falar, mas a Fusion é a única do mercado que a gente Só a consegue vitamina fazer D que eu tenho que repor, porque na verdade a gente suplementar. vive uma Você pandemia mundial não de toma vitamina D. só, você não toma só. Tomo. Pior que eu tomo Toma? sol. Não, mas você mora em São Paulo. Não, agora em São Paulo a minha vida é indoor, né? É Ah, então. estúdio, é tudo indoor, né? É tudo Então, dentro de e casa, é São muito pouco Paulo tem sol. muita poluição, a gente não absorve Exatamente, vitamina D. Então, gente, exatamente. assim, só falando um pouquinho dos riscos, gente, vamos assim, deve ter paciente pós-bariátrica aqui, eu vou comentar um pouquinho dos riscos que a gente tem que tomar cuidado com a questão de uma suplementação bem feita, tá? O ferro, a falta de ferro que a cirurgia pode causar uma anemia. Então, aí causa um cansaço, uma indisposição. Às vezes a pessoa acha até que está em depressão. Você vai ver, o ferro está lá embaixo. Queda de cabelo, gente. Mulheres pós-bariátrica, aí elas sempre, homem também, mas sempre reclamam qual que é a principal causa de queda de cabelo. E o povo me pergunta o que eu tomo pro cabelo. Eu falo bariátrica e Fusion. Só. Eu não Déficit. tomo mais nada. Então, assim, ferritina, tem um exame que chama ferritina. O que é a ferritina? É o estoque de ferro no organismo, tá? Esse estoque precisa estar bom, precisa estar acima de geralmente 30, que é o nível do laboratório, precisa estar bom, porque o que o corpo faz quando o ferro está baixo? O corpo é inteligente, ele fala assim: vou usar para o cabelo ou vou usar para a hemoglobina, para o sangue? Não, vou usar para o sangue, que é o mais importante. O cabelo deixa para lá, deixa o cabelo para lá, deixa o cabelo cair, a unha deixa. Então, o corpo ele age por prioridades. Então, assim, quando o ferro está baixo, a primeira coisa, o cabelo vai cair, a unha vai ficar fraca, são os primeiros sinais. A unha começa a ondular, ficar quebrando assim no começo. Falta de ferro, gente, é E pode muito afetar comum. até os dentes, né, doutora, também. Então, os dentes é interessante. Então, isso é o ferro, tá, gente? Então, o ferro dá sinais, geralmente, com queda de cabelo e unha fraca, e depois evolui para anemia. É muito importante ter um nível bom de ferro, tá? Cálcio. Cálcio, as pessoas não dão bola muito para o cálcio, mas na bypass há uma diminuição importante da absorção de cálcio, tá? Que geralmente a necessidade de cálcio no paciente normal é 1.000 miligramas, no bariátrico é mais, tá? Então há uma diminuição importante. E o que vai causar a deficiência de cálcio? Vai causar coisas silenciosas, por isso que as pessoas não dão bola.
osteoporose e problema dentário, tá? Problemas no dente. Tem gente que chega até o dente cair até com a Eu questão do sei. cálcio. E osteoporose, por que que dá osteoporose? Aqui vocês já devem ter ouvido falar em osteoporose. O que que acontece? A osteoporose é o osso fraco. O que que acontece? Você está com pouco cálcio. A gente precisa de cálcio para contrair o músculo, tá, gente? Até o músculo cardíaco. Então, você está com pouco cálcio no organismo. O que que o corpo faz? Vamos tirar do osso para dar para o coração. Mais importante, o coração. Tira do osso. O osso funciona como se fosse um estoque. Tira do dente. O dente não é importante. Tira do dente, tira do osso. Aí ele vai tirando do dente e do osso para fornecer o cálcio para os músculos se contraírem, tá? Todos, até o cardíaco. Só que isso, no momento que a pessoa está acontecendo, ela não vai sentir nada. Ao longo dos anos, com 50 anos, o que vai acontecer? Osteoporose Uhum. e começa a cair os dentes. Começa a ter problema dentário. É falta de cálcio. Então, assim, o cálcio, eu sempre falo para os pacientes, os cálcios não, porque o ferro dá sintoma, dá queda de cabelo, dá cansaço. O Uhum. cálcio, ele só vai dar sintoma lá para frente, Lá na frente. quando já o dente está ruim, quando a pessoa já está com osteoporose, aí é mais complicado, entendeu? Então, tem que E o que prestar eu fico atenção. mais feliz é o quanto a gente está seguro tomando Bariatric Fusion, porque a gente É o tem melhor nível de cálcio do é o mercado. melhor nível. E outra coisa, É o uma coisa que eu melhor. aprendi, nós temos aí o melhor cálcio, o melhor E ferro na esse Bariatric trato Fusion, de né? cálcio é o mais bem absorvido também. Muito bom. O que não dá sintoma, não dá efeito colateral gástrico. É muito bom. Realmente, vocês estão nota 10 aí, Bariatric Fusion, viu? Você sabe que eu tomo desde antes da cirurgia, né? E aí foi a primeira coisa que eu mastiguei na dieta líquida, né? Então eu tenho um caso de amor com a Bariatric Fusion. Foi assim que eles me acharam nas mídias, sabia? Eu falando que eu tinha na dieta líquida mastigando uma balinha de açúcar. Olha as coisas que eu falava. Que Não, gente, parecia balinha de açúcar. mas realmente, gente, não é querendo falar, mas é realmente porque a gente precisa dessa suplementação de cálcio e os outros suplementos eles não têm essa quantidade. Aí o que que a gente precisa? A gente precisa manipular, precisa prescrever a parte, aí fica mais comprimido para o paciente tomar. E às vezes o paciente fala, ah, vou parar de tomar isso porque eu não quero tomar, enfim. E aí o que acontece? Osteoporose no futuro, começa a ter problema no dente. E tem uma outra questão, gente, além do ferro e do cálcio, muito importante que eu quero falar aqui, que vocês prestem atenção, é vitamina B12, tá? Uhum. A vitamina B12 é uma vitamina essencial para o ser humano, tá? É uma vitamina que tanto sleeve quanto bypass tem deficiência, porque ela precisa de um fator produzido no fundo do estômago para ser absorvida no intestino. Que é o fator Então, intrínseco, né? é fator intrínseco, exatamente. Então, assim, todo paciente geralmente tem déficit de B12. E o que que acontece? Se você não repõe a B12 é uma vitamina que ela compõe o que a gente chama de bainha de mielina dos neurônios. O que que é isso? É como se fosse, pensa num fio, é uma capa de proteção. E aí, quando você não tem isso, você tem sintomas neurológicos que pode até ser demência. Eu já tive uma seguidora que passou Estou por isso. falando muito aqui, Sem deu problema. até uma tosse. Me empolguei. Então, pode dar sintomas neurológicos, formigamento e até demência. Gente, Eu tive vamos uma repor seguidora que B12. passou por isso, viu? Ela estava sendo encaminhada para tratamentos neurológicos, aí eu pedi os exames dela, enviei para minha equipe, e aí falou, não, não, calma, porque ela até pode estar com demência por falta de vitamina B12. Ela está zerada de estoque de vitamina B12. E aí foi a partir de então que eu comecei a estudar a vitamina B12 e descobri que na Bariatric Fusion tem a metilcobalamina, que é a vitamina Bem B12 mais... absorvida. Não é? É, exatamente. Porque como não tem o fator intrínseco, a metilcobalamina ela já é absorvida direto no intestino, é muito melhor. Uhum. Assim É como o muito ferro melhor. e como o cálcio, que aí eles não brigam porque eles Por- são quelados, né? Eles têm uma proteção, Exatamente, né? exatamente. Porque o que acontece? A B12 normalmente é a reposição intramuscular. Por quê? Porque não absorve direito via oral. Uhum. Mas a da Bariatric Fusion, por ser já metil, ela já vai direto no intestino. O paciente não precisa ficar tomando a injeção dolorida, que é o citoneurin. Uhum. Exatamente. Exatamente Quem isso. já tomou sabe o que eu tô falando. É meio dolorido. É tipo uma bezetacilzinha, assim. Eu tomei quando eu tive um sangramento. Eu tive uma úlcera no meu estômago recluso por conta de uma medicação que eu tomei sem falar com o meu médico. Aí eu tive uma hemorragia. Minha Nossa, hemoglobina chegou a 4, para você ter noção. E aí eu nossa tive que senhora. tomar 10, 12 bolsas de sangue. Fiquei 4 dias na UTI.
Mas aí foi que eu tive que tomar o Citoneurin. Aí eu vi o quanto é dolorido esse trem. Só que depois, então, aí depois que eu recuperei, só mantendo Bom. com a Bariatric Fusion, que, nossa, eu não tenho o que falar, porque não estou fazendo propaganda. Os meus exames falam por si só e É. diversos pacientes que tomam e também relatam a mesma coisa, Não, com né? certeza. O paciente que, assim, que não tomar, ele vai ter que tomar injeção de citoneurin, citrato de cálcio, ferro, tudo à parte, entendeu? E vai compondo, né? Aí fala, ao invés de tomar um só, começa a tomar um monte, né, de coisa. Eu falo pro paciente, ou é isso, ou é isso, ou é isso, ou essa lista aqui, mas ficar sem vitamina, eu não deixo os pacientes de jeito nenhum, senão as consequências vêm lá na frente. E essa questão da demência da B12 é uma questão assim, que uma vez que o paciente tem, ele pode ser permanente. Então, é muito importante o paciente tomar cuidado com isso. Então, Deixa um gente, abraço vamos. aqui para o Dr. Luciano Machado, cirurgião bariátrico, nosso parceiro, está sempre aqui com a gente. Seja bem-vindo, Tudo doutor. bem? Tudo bom? Olha, essa questão metabólica, eu acho que assim, a gente bom, pelo menos eu e algumas pessoas, alguns pacientes bariátricos que eu converso, a gente nunca levou a questão da melhora do metabolismo ligada às doenças metabólicas. A gente pensa assim, o metabolismo, eu quero saber mais das minhas calorias, como é que está, se meu organismo, se meu metabolismo está acelerado, quero saber da minha testosterona, né? Quero saber como é que está. Então, assim, eu acho que de tudo que nós conversamos aqui, o ponto que mais me chamou a atenção é realmente a alteração do metabolismo para a remissão e cura das doenças metabólicas e como que isso vai afetando. E o segundo ponto mais importante para mim foi a questão da parte das vitaminas. Isso daí foi incrível. Eu acho que com certeza. Acho que a questão metabólica é maravilhosa, faz toda a diferença na vida da pessoa, hoje e no futuro, as doenças que previne. E a questão de vitamina, a gente tem que prestar muita atenção, porque não é assim, operou, acabou. Não, operou, tem que continuar seguindo para a vida inteira. Suplementando, E né? uma coisa importante que você falou, que a gente não tem aquela parte do estômago onde acontece o fator intrínseco, vale muito lembrar para as pessoas que o polivitamínico, o Bariatric Fusion, foi feito para o organismo bariátrico. Ele foi pensado no corpo, no organismo, no metabolismo do paciente bariátrico. Como a doutora Ana já explicou aqui, a B12 na metilcobalamina ela já está pronta na hora que a gente começa a mastigar, já está sendo absorvido, vai para o intestino, absorve pelo intestino. A quantidade de ferro, de cálcio, tudo ali prontinho para o organismo bariátrico. Por isso que existe alguns polivitamínicos que não foram feitos para o paciente bariátrico, que ainda existem alguns profissionais que estão desinformados que estão receitando esses polivitamínicos, que são bons, mas não para quem fez cirurgia bariátrica. Por quê? Porque esses Exatamente. polivitamínicos também necessitam do fator intrínseco para ter absorção, não é isso, doutora? Aí o que acontece? A pessoa, é que nem eu te falei, ela quer tomar esse polivitamínico, ela toma citoneurin injetável, Aí ferro, começa. toma citrato de cálcio, toma um monte de coisa à parte, né? Precisa suplementar um monte de coisa. E aí acaba sendo bem complicado para o paciente. Imagina tomar uma injeção muscular todo mês, não é fácil. E o quanto que vai gastar, né, depois? É, Que tá exatamente. Você difícil. põe na ponta do lápis, fica É. complicado. E sem falar que você Então, tomar um polivitamínico que não foi feito para você, teu xixi, teu cocô tá ficando mais saudável, não é? verdade. Tá tendo tudo embora. Se necessita do fator intrínseco da B12, imagina o resto, não é, doutora? Exatamente, exatamente. Com certeza, tem toda a razão, viu? Deixa É eu ver bem aqui, a isso. Leninha tá falando aqui. Estou tomando Noripurum 100 miligramas comprimido já há 39 dias e comecei a fazer musculação. E me deu uma dor no abdômen e uma pressão na cabeça e no outro dia me deu dor no abdômen, no Pode. estômago. Meu Deus! Intolerância gástrica, House, pode ser sim. Meu Deus! Eu fiz cirurgia bariátrica, sinto muitas dores no corpo, coluna, juntos, pescoço, que é falta de alguma vitamina. Dosa B12, importante, viu? É Glade, Tem que né? ver quanto tempo, viu, Gleide? Tem que ver quanto tempo isso. Isso é um ponto muito importante que a gente tem que se preocupar desde antes da cirurgia bariátrica, doutora, que eu gosto de falar, eu quero ver se você me dá razão. Eu falo com as pessoas, gente, não se preocupe somente com a suplementação vitamínica e mineral, polivitamínico, Fusion e a proteína depois da cirurgia. Por quê? Começa a preocupar antes. Começa a fazer atividade física suplementar. Por quê? Gente, tem Exatamente. um trem que eu aprendi, porque a Gleide está falando de dor. Eu peço Eu sempre exame antes.
É. Sabe o que acontece? A gente emagrece. Aqui tá a nossa coluna, tá cheio de gordura. A gente emagrece. O que que fica em volta da coluna na paravertebral? Nada. A gente perde o nosso centro de gravidade. E aí, sabe o que aconteceu? Eu comecei a ter dor no quadril. Eu comecei a ter rotação de vértebra. Porque eu fui perdendo a gordura e aí eu não tinha musculatura. E aí Precisa eu ter comecei a ter dor musculatura. nas juntas, comecei É. a ter dor no pescoço, tava rodando cervical, rodava lombar, rotação de quadril, porque eu não tinha fortalecimento. E isso eu ainda estava fazendo pilates. Imagina quem não faz nada, né? Exatamente, não, é muito importante essa questão. E antes da cirurgia, é legal, eu sempre peço para os meus pacientes, antes de fazer a cirurgia, um exame completo das vitaminas. Porque se tiver uma deficiência de alguma coisa, a gente já começa a suplementar, já antes de operar até. E Porque muita gente não aí, imagina que o obeso já tem, né, deficiência nutricional. nossa, já vi muito, ferro, até B12 já. Então, assim, é muito, Exatamente. muito importante. E é o que você falou da coluna, é isso, musculação, tem que fazer, tem que fortalecer a coluna, aí, não tem jeito não. Leninha tá perguntando então é melhor tomar na veia. Leninha, seria legal você tomar o Bariatric Fusion e depois aí a doutora te passa o que que você tem que fazer. Ela tá falando Do do ferro? Noricurum. É, Eu acho assim que são casos e casos à parte. Às vezes, quando a pessoa tem uma anemia muito profunda, às vezes a gente tem que fazer umas injeções de ferro, mas depois pode manter com Bariatric Fusion, super legal para ela usar. É caso a caso, depende de cada caso. caso a Cada caso, caso precisa exatamente. ser avaliado de uma forma particular. O legal é tomar para não deixar chegar nesse nível, entendeu? Para Isso, não. exatamente. É, o Exatamente. Mas legal. se ela tá tendo essas dores abdominais, está tendo isso, eu acho que melhor já ligar para o médico e já relatar, né? 20 anos e minha coluna é de 50. Posso fazer É o Boris transplante? Furtado, gente. Tinha que ser ele. Seja bem-vindo, meu irmão. Transplante de coluna não existe ainda na medicina. Ele já soltou uma dessa uma vez. Você já sabe o que fazer. Eu vou puxar a tua orelha, hein? Ó, começa não. Doutora, adorei saber muita coisa sobre metabolismo. Adorei a parte da ligação das vitaminas. Adorei isso, adorei. A parte hormonal, eu sou fascinado quanto a isso, porque eu, graças a Deus, eu não precisei fazer reposição hormonal ainda, mas eu já consegui manter uns níveis maravilhosos, Bons, né? qualidade de sono, testosterona, olha, humor, e tudo isso não só com emagrecimento, mas principalmente com atividade física. Então foi muito Então. importante todas essas É muito informações. legal isso, porque quando você faz atividade física, você consegue aumentar a sua testosterona naturalmente sem ficar dependente de usar algum, né, algum tipo de anabolizante, alguma coisa assim. Então é muito legal isso. Parabéns, viu? Você é nota Obrigado, 10, né? doutora. E parabéns Nota pelo seu 10. trabalho. Obrigado por todos os esclarecimentos. Foi muito importante aqui para a gente. Eu tenho certeza que vai ser importante para muita gente que está assistindo agora e que vai assistir essa live depois de salvo. Doutora, queria te agradecer imensamente. Foi um Já, nossa prazer, hora já adorei passou, participar. Adorei, passou tão rápido, que pena. mas Adorei. convido para a gente fazer uma próxima, tá Vamos bom? lá, vai ser um prazer. Adorei, viu, gente? Estamos aqui. A hora que precisar, só falar. Tá bom. Obrigado a todos vocês que estiveram ao vivo aqui com a gente. Obrigado você que está assistindo essa live depois de salva. Lembrando que todos os TV Fusos estão salvos, todos os episódios salvos no IGTV, tá bom? E é toda terça-feira, às 8h30 da noite, o encontro aqui com vocês. Sempre comigo e com o profissional, tá bom? Doutora Ana, obrigado mais uma vez. Um beijo Mas no foi seu um prazer. coração. Beijo, gente. Prazer é todo Obrigada. meu. E tudo de bom aí. Espero a próxima, tá Tá bom? bom. Tudo de bom, viu? Um abraço aí, um beijo para todo mundo. Obrigado. Obrigado, Fusion. Até semana que vem, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.